Olá, meus colegas! Retornamos aqui para o nosso último bloco dessa aula introdutória. Sim, estamos finalizando essa aula e a partir da próxima aula vocês vão perceber que os conteúdos já começam a ser um pouco mais complexos. Nós já começamos a entrar de fato nos detalhes em cada pedacinho do Estatuto da Criança e do Adolescente e aquilo que porventura você precisa prestar atenção para a sua advocacia, para a sua representação processual daquele que está diante de você em busca de uma resposta do Poder Judiciário. Bom, estávamos falando no bloco anterior sobre a proteção integral. E eu disse que nós temos isso tanto de forma expressa no Estatuto, como a Constituição também traz todo o conceito, toda a amplitude que a proteção integral significa. E eu trouxe para vocês o artigo 227, queria que novamente nós pudéssemos olhar para ele para tirar algumas conclusões no que tange a essa doutrina que a nossa legislação, que o nosso ordenamento jurídico abarca, que ele utiliza. Esse dever da família, da sociedade e do Estado em assegurar à criança e ao adolescente ou ao jovem com absoluta prioridade, se vocês prestarem atenção, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à alimentação, à educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, olha a dignidade aí, mais uma vez, nós já conversamos sobre a dignidade da pessoa humana, então a dignidade da criança e do adolescente também deve ser observada. O respeito, a liberdade, convivência familiar e comunitária, isso é de suma importância. Não se esqueçam que nós estamos lidando com criança e com adolescente, que são pessoas ali que estão estão no momento de se formar, da sua formação, e essa convivência familiar e comunitária de inserção social é muito importante. O ser humano é um ser social, ele precisa desse convívio, faz parte para o seu desenvolvimento, então isso deve ser garantido. Continuando, nós temos a preocupação, né, do legislador constitucional de colocar a criança e o adolescente a salvo de toda forma de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, de crueldade ou opressão. É óbvio, gente, que todos esses direitos garantidos e todo esse cuidado que o legislador coloca, né, de não discriminar, de não ter nenhuma negligência, de não ter exploração, isso são direitos que todos nós temos, a Constituição garante esse cuidado para todo ser humano. Só que aqui a gente tem que ter mais cuidado ainda. Então, essa ressalva, essa proteção integral no que tange a tudo que envolva a criança e o adolescente, no que tange tanto ao seu corpo, ao seu psicológico, aos seus direitos de viver em sociedade, de ser cuidado, de não ser discriminado, isso tudo deve estar presente em todos os âmbitos da vida dessa criança, desse adolescente, dentro de uma escola, dentro de casa, né, dentro da sociedade, com os amigos, com os colegas, na rua, e esse dever que é colocado além dos familiares também para o Estado e para toda a sociedade. Então isso é muito importante você lembrar, que a proteção integral, ela coloca esse dever de cuidado não só para os familiares, mas ela abrange a sociedade como um todo e aí nós nos enquadramos na sociedade, então isso também é dever de todos nós, principalmente nós, operadores do direito, que vamos lidar diretamente com os direitos da criança e adolescente, vamos lutar pela observância da norma jurídica, para que ela seja aplicada ao caso concreto da forma mais justa para a resolução dos conflitos que envolvam criança e adolescente, e ao Estado, né, que a ele vai incumbir legislar para poder efetivar esses direitos, trazer políticas públicas, trazer informação, conscientização social no que tange tudo que envolva a criança e ao adolescente. Dentro ainda da proteção integral, nós podemos olhar aí para o artigo 3º,
que coloca expressamente essa expressão, certo? Que nós utilizamos. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Então, quando a gente fala aqui em proteção integral, percebam que está em vários aspectos de uma pessoa, não só no aspecto físico, na sua integridade física, também na parte mental, na sua moral, certo? Na sua parte espiritual e social. Então, ela abarca de fato todos os aspectos de uma pessoa, todos os direitos, todas as suas relações humanas. Então, há uma preocupação muito grande com a criança e o adolescente por ser uma pessoa que está em desenvolvimento. Ela está formando o seu caráter, certo? Ela está aprendendo as coisas, ela está tendo a percepção do mundo. Então, a partir do ponto que você traz os direitos, garante isso para ela, ela vai se formando uma pessoa detentora de dignidade nos termos que o nosso ordenamento jurídico busca e que é aquilo que, na verdade, toda a sociedade quer que ocorra para todas as pessoas, certo? Mas para eles tem esse olhar, essa absoluta prioridade que a gente também daqui a pouquinho já vai ver o que significa. Então, direitos fundamentais são de suma importância, visando trazer essa dignidade, resguardar a dignidade humana da criança e o adolescente diante de ser uma pessoa em desenvolvimento e precisar disso tudo para se desenvolver, se afirmar e se tornar um adulto aí que passou por todos esses momentos de desenvolvimento com os seus direitos observados. Então, cuidado com essa percepção da criança e do adolescente, olhe para a criança e para o adolescente de uma forma ampla, visando garantir todos os direitos que a Constituição coloca e também aqueles direitos que essa nossa legislação, que o Estatuto dispõe, que é de suma importância para eles, certo? E além aí da nossa proteção integral, nós vimos que se trata para todos, né? É aplicado para todos, que a gente não pode ter nenhum tipo de discriminação. A lei colocou isso lá de forma expressa, sem nenhum tipo de discriminação, seja lá racial, seja por conta de religião, enfim. E isso traz aí o princípio da universalidade. Olha lá também o nosso parágrafo único. Ele coloca: os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação. Ou seja, a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente não é para só um determinado número de crianças, um determinado número de adolescentes. Por exemplo, os adolescentes daquela escola, né? Os adolescentes daquele bairro, as crianças daquela cidade. Ele é amplo, gente, desde que que essa criança e esse adolescente, né, essa pessoa esteja nessa faixa biológica etária que o ECA coloca no seu artigo 2º, deve ser esses direitos todos observados. Sem a bendita da discriminação, é algo que a gente vai encontrar e vai combater demais. E essa discriminação do quê? Ele coloca aqui de nascimento, de situação familiar, seja lá uma situação financeira ou qualquer situação de estruturação familiar. Hoje, nossos conceitos de famílias, vocês sabem que houve uma ampliação. Então, você não pode discriminar aquela criança ou aquele adolescente por conta da sua formação familiar, seja ela lá qual for o modelo de família que essa criança ou esse adolescente estiver inserido, seja por conta de idade, né? Seja por conta de sexo, seja por conta de raça. Quando a gente fala em sexo,
a gente puxa aí um pouco do sexo biológico e aí nós pensamos sempre no homem e na mulher, então na verdade nós estamos falando de gênero, então as questões de gênero hoje também estão muito em alta, então você não pode discriminar uma criança ou um adolescente por conta, de repente, dela ter ali uma identidade de gênero talvez diferente, a gente começa a pensar aí nessa possibilidade de alteração de gênero, enfim, então isso não pode ser levado como uma discriminação para uma criança e para um adolescente, tendo em vista também raça, etnia ou cor, religião ou crença. Isso é muito importante, a gente tem garantido pela Constituição essa nossa liberdade religiosa e isso deve ser também colocado para a criança e para o adolescente, ela tem que ser respeitada pela sua religião, ou seja lá pela sua crença, e isso inclusive os pais têm de respeitar, certo? Porque muitas vezes as convicções, principalmente quando você está aí já adolescente, você já percebe que eles começam a ter as suas opiniões, a se posicionar, a se colocar, a ter algumas escolhas, e isso muitas vezes não é a mesma que seus familiares, mas a família também tem de respeitar o posicionamento religioso daquele adolescente ou daquela criança. Continuamos, seja lá por deficiência, nós tivemos um avanço muito grande aí com o estatuto, né, também recente, atual, sobre a deficiência, resguarda para a criança e para o adolescente, é uma legislação muito importante, principalmente se você for pensar em direitos educacionais, em todo o resguardo, em tudo que a escola precisa oferecer para uma criança que tem aí deficiência e precise de determinados cuidados especiais, então é uma legislação que também deve fazer parte aí dos seus estudos. Condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem. Você tem que saber, você tem que lembrar que a criança e o adolescente, ela tem uma condição especial, porque ela é uma pessoa que está em desenvolvimento e ela está em aprendizado, porque é esse desenvolvimento, é esse aprendizado que ela começa a ter no decorrer da sua vida que vai trazer a sua formação como uma pessoa adulta, até ela atingir a sua capacidade para os atos da vida civil ou ainda a sua capacidade penal. Então, tenha plena convicção de que isso é muito importante. Há quem pense, mas que bobeira, a pessoa em desenvolvimento. Gente, é aí que começa a se enraizar os princípios, os valores, os hábitos daquela pessoa e isso influencia demais para o resto de toda a vida daquele ser humano. Então tem que se respeitar essa criança e esse adolescente por ser uma pessoa em desenvolvimento. Além disso, também se trata da condição econômica. Isso também não pode ser parâmetro para que haja discriminação daquela criança e adolescente, seja a condição econômica que aquela família se encontra, os direitos resguardados vão ser os mesmos. Ou ainda, um olhar especial para quando tiver necessidade de aplicar alguma medida de proteção por conta que aquela condição econômica não está suprindo sequer o sustento alimentar ou o mínimo de subsistência que aquela criança precisa ter, mas de forma alguma isso pode ser utilizado como discriminação. Ambiente social, região e local de moradia, outro ponto de extrema importância. Infelizmente, nós sabemos que alguns locais do nosso país, ou aqui falando do nosso estado de São Paulo, do nosso município, tem locais de extrema miséria, de extrema pobreza e locais esses que contam com a convivência, com a moradia de várias crianças e de vários adolescentes. Na realidade, a discriminação não pode existir por isso, o que deve existir, de repente, é uma união de forças, seja lá da sociedade, do Estado, dos familiares, para tentar melhorar aquelas condições de vida, aquelas condições de moradia para uma vida digna para aquela criança e para aquele adolescente. Ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Perceba que aqui ele amplia
mais ainda, ele traz como exemplo os tipos de discriminação que não podem existir e, no final, ele coloca essa frase para ampliar qualquer tipo de diferença que possa existir, gente. Nenhuma diferença, por mais que seja algo muito específico, não pode servir como base de discriminação para a criança e para o adolescente. Esse parágrafo único, na realidade, eu coloquei até para vocês aí no material, ele traz a universalidade, que pode ser encarado como um princípio. O que seria esse princípio da universalidade, gente? Universal, você pensa em todos, você pensa em algo abrangente, em algo que vai abarcar todas as crianças e os adolescentes, independente de qualquer diferença que possa existir, seja lá pela própria criança e pelo próprio adolescente, ou ainda por conta da família dessa criança ou desse adolescente, ou enfim, qualquer outra coisa. Não importa, é aplicado a legislação, os direitos são para todos eles, ok? Dentro da proteção integral, nós já vimos lá no nosso artigo 227 da Constituição Federal, que ele falava da absoluta prioridade, ou também conhecido como prioridade absoluta. Então, nós temos a doutrina da proteção integral e temos que observar a prioridade absoluta da criança e do adolescente. E isso está no nosso artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, além de também estar consagrado lá no artigo 227, que nós já analisamos. O artigo 4º do ECA coloca que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar ou comunitária. Se vocês pararem para analisar o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito similar com o artigo 227 da Constituição, né? E isso vocês vão perceber que vai acontecer em diversos momentos. Por quê? O ECA, ele está trazendo o mesmo conceito, a mesma ideia que a Constituição já traz, que é aí da prioridade absoluta, buscando a efetivação desses direitos básicos, desses direitos e garantias fundamentais que nós já tínhamos lá no 227 e que se a gente for para olhar lá para o artigo 5º da Constituição, que tem aquele monte de inciso, mas apenas o caput já garante grande parte desses direitos que o ECA busca observar. Só que aqui nós vamos um pouco mais além. O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele coloca de forma expressa, ele identifica no que compreende, então, essa prioridade absoluta. E a prioridade absoluta, nos termos aí do artigo 4º do ECA, significa primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, no que a gente fala aqui de proteção, de socorro com primazia, ou seja, uma prioridade. A criança e o adolescente, eles têm prioridade em receber socorro, prioridade em receber proteção, independente das circunstâncias que se encontra naquele momento. Então, isso é prioridade absoluta. A linha B, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Quando a gente fala em precedência de atendimento, é aquele atendimento prioritário, precede, a criança e o adolescente devem ser atendidos primeiro do que as demais pessoas, ok? Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Então, aqui, quando o poder público estiver formulando alguma política social, seja lá algum projeto ou for executar algum projeto, deve-se ter preferência para essas políticas sociais, essas políticas públicas que envolvam a criança e o adolescente. Então,
tem sempre esse olhar diferenciado, até porque lembrem-se que também é dever do Estado, certo? Resguardar e proporcionar esses direitos para a criança e para o adolescente. Então, tem essa prioridade de que isso seja executado. E nós temos também a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e juventude. Aqui a gente já pensa um pouco mais na parte orçamentária, na parte do dinheiro público, dos recursos públicos que são destinados para a sociedade, às vezes por meio de políticas sociais, por meio de políticas públicas, enfim, mas a destinação desses recursos, ou seja, a verba que vai ser colocada, a verba que está disponível, né, sempre deverá sempre observar também essa destinação privilegiada para a criança e para o adolescente. Então vocês percebam como é importante toda essa legislação buscando oferecer para a criança e para o adolescente um desenvolvimento sadio, um desenvolvimento digno, para que sempre seja observado os direitos e garantias fundamentais da maneira mais eficaz possível, certo? Então aqui, o parágrafo único coloca pra gente o que significa essa prioridade absoluta, e eu acho interessante porque quando a gente fala em prioridade absoluta, muitas vezes nos vem apenas aqui a linha B, que se trata da precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, né? Aí você já pensa naquela fila preferencial para as mães que estão com criança, enfim. E, na verdade, não é só isso. Prioridade absoluta é muito mais, engloba uma série de fatores, engloba verba pública, recursos públicos e até formulação de políticas públicas e sociais que devem ter prioridade no momento da sua formulação e ainda no seu momento de execução, certo? Então, cuidado com esse conceito que você tem de prioridade absoluta. A partir de agora, você já tem uma visão um pouco mais ampla do que vem a ser essa prioridade absoluta, certo? Bom, nós vamos finalizar aqui, mas antes eu queria só explicar para vocês como que nós vamos seguir o nosso curso, né? Aqui foi uma aula introdutória para estarmos apresentando a nossa legislação, apresentando toda essa base principiológica do Estatuto da Criança e do Adolescente, conceitos, por mais básicos que sejam, mas que são indispensáveis para você visualizar, principalmente as idades, né? Quando você está diante de um caso que você está lidando ou com uma criança ou com um adolescente, você tem que enquadrá-la para você saber se ela é uma criança ou um adolescente diante das possibilidades que às vezes aparecem no decorrer da legislação. E em termos específicos, procedimentos específicos para um, procedimentos específicos para outro. Então, dê atenção para essa aula. É uma aula com um olhar bem humanizado para essa criança e para esse adolescente e para a sociedade como um todo, que isso vai te abrir toda a parte de interpretação legislativa, interpretação daquele procedimento e até mesmo para te facilitar visualizar aquele caso concreto e em busca da defesa dos direitos daquela criança e daquele adolescente para efetivar o que o legislador se preocupa tanto em garantir, né? Porque a gente às vezes olha para a legislação e fala que está tudo lindo, né? Se tudo isso funcionar, realmente a criança e o adolescente está super bem resguardado. Mas é aí que nós precisamos de operadores de direito cada vez mais capacitados para poder tornar essa lei que é tão abrangente, tão protetiva. A gente precisa saber tornar essa lei efetiva ao caso concreto. Então, nosso curso está dividido nesse módulo introdutório, que você ainda vai ter algumas aulas
com alguns conteúdos específicos a título da parte psicológica, psicopedagógica da criança e do adolescente. Depois nós seguimos para o módulo de direito material, em que nós vamos conversar tanto da parte lá de guarda, adoção, direitos à saúde, direitos trabalhistas do adolescente, se pode trabalhar, se não pode, como que funciona, toda essa parte material. Depois nós temos um módulo processual, que nós vamos tratar dos procedimentos, seja ele procedimento de guarda, procedimento de ação de alimentos, adoção. Então, tem o módulo processual, que a gente vai ver assim na prática, né, como que é o andar da carruagem para você trabalhar em cima de um caso concreto. E, por fim, nós temos o módulo que vai cuidar da parte de ato infracional, que vai ter tanto o conteúdo de direito material, voltado para a prática de ato infracional, como também a parte processual, que você vai aprender aqui os procedimentos, desde o procedimento da delegacia, como que funciona, se ele for encontrado na prática de flagrante de ato infracional, até a parte da medida da ação socioeducativa e também da execução da possível medida aplicada pelo juiz ao final da ação, certo? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós vamos trazer aqui outros professores para compartilhar os conhecimentos com vocês. Espero que gostem. Estamos preparando aqui a ESA São Paulo com muito carinho, um curso super atualizado para vocês e estamos junto com você nessa caminhada na prática da advocacia na vara da infância e juventude. Até mais, eu te espero logo logo em uma próxima aula.